Marília Pêra, Fabiola Oliveira, Marcela Rezende, Bob Marley e Inácio Xavier. Esses são os famosos que faleceram depois de uma luta contra o câncer de pulmão. Eu sou Brian Vitor Amorim e estou vindo apresentar o meu trabalho de câncer de pulmão. Sobre um filme que eu escolhi para representar o câncer de pulmão, é um filme que eu gosto muito particularmente, chamado Carta para Deus. A sinopse é sobre um menino que luta contra o câncer e escreve cartas direcionadas para Deus. Porém, o carteiro que passa recolhendo a carta não sabe o que ele faz com as cartas, porque não tem como ele realmente direcionar ela para Deus. Mas, ao desenrolar do filme, as atitudes do menino, o jeito que o menino se expressa, vai comovendo o carteiro, que ajuda ele a tomar decisões na vida pessoal dele. Que basicamente é aquela velha história pra gente se alegrar um pouco, porque a gente pensa que a gente tá ruim, mas na verdade tem pessoas que estão passando por dificuldades bem piores que a gente, e é o caso desse filme, que mostra uma grande história de superação. Oiê, eu sou a Adriele, e como já foi apresentado pelo nosso queridíssimo amigo Brian, o nosso tema é sobre o câncer de pulmão, um tumor maligno, mais comum, cujo pode haver dois tipos de diferença: o tumor com células pequenas e células não pequenas. O mais frequente, o tabagismo e seus derivados são o fator principal de risco para o câncer de pulmão, que é responsável por 90% dos casos. O câncer pulmonar primário é raro em não fumantes. Entre outros fatores, devem ser considerados também a exposição a certos metais pesados, como o níquel e o cromo, a fatores genéticos, a presença de doenças obstrutiva crônica, como a bronquite ou a enfisema pulmonar, e a história familiar de câncer de pulmão. O câncer de pulmão, segundo estimativas de 2020, é o terceiro mais comum em homens, com 17.760 casos, e o quarto mais comum em mulheres, com 12.440 casos. E mortalidade é o primeiro em homens e o segundo entre as mulheres, segundo pesquisas de 2020, que apontou incidência em 2,13 milhões de casos novos, sendo 1,35 milhões em homens e 770 mil em mulheres. No Brasil, a doença foi responsável por 28 mil mortes em 2020. O cigarro é, de longe, o mais importante fator de risco para o desenvolvimento de câncer de pulmão. Dado na parte de mortalidade de 2011 a 2015, diminuiu 3,8% ao ano em homens e 2,3% ao ano em mulheres, devido à redução na prevalência de tabagismo entre os sexos. A taxa de vida relativa em 5 anos no câncer de pulmão é de 18%. 15% para homens para os e 20% para mulheres. Por meio das 16 sanguíneas conduzidas são diagnosticados em estágio inicial, o câncer localizado, para o qual a taxa de vida de 5 anos é de menos de 56%. O sintoma de câncer de pulmão normalmente só aparece quando a doença já está em um patamar mais evoluído, mais avançado, sendo os principais: tosse persistente e seca, dificuldade para respirar, falta de ar, diminuição do apetite, perda de peso, dor nas costas, dor no tórax e cansaço ao extremo. Na maior parte das vezes, o câncer de pulmão é identificado nos estágios mais avançados, como eu já disse. Nessa fase, os sintomas normalmente incluem catarro com sangue, dificuldade para engolir, rouquidão e infecção pulmonar recorrente. Além disso, pode haver manifestações e complicações no câncer de pulmão, podendo desenvolver também o tumor de pâncreas e a metastase, que apresentam sintomas mais específicos. O tumor de pâncreas é um tipo de câncer pulmonar localizado que possui sintomas mais específicos, como inchaço, dor no braço e no ombro, redução de força muscular, aumento da temperatura da pele na região face, ausência de suor e queda de pálpebra. A metastase acontece quando as células cancerígenas são transportadas linfáticos. A metastase pode acontecer em poucos meses e, dependendo do local de recorrência, pode ocorrer diferentes sintomas. Na metastase pulmonar, pode haver dor no tórax, não relacionada com respiração ou derrame pleural. Oi, meu nome é Letícia e hoje eu vou falar sobre o diagnóstico e sobre o tratamento.
O diagnóstico ele pode ser feito através de tomografia no tórax, radiografia no tórax e biópsia, entre alguns outros, mas esses são os principais para você descobrir. E para você tratar isso, você pode fazer através de uma cirurgia, de quimioterapia, radioterapia, terapia com drogas direcionadas e outros métodos, porém esses são os que mais são utilizados. Aqui é o Rian e nós vamos falar agora sobre a curiosidade e a entrevista sobre o câncer. Que a entrevista foi feita com a Bruna Carvalho e vamos citar algumas curiosidades antes de ir para a entrevista. A primeira é que o câncer que mais se desenvolve em homens e o segundo que mais se desenvolve em mulheres. A segunda seria que cachimbo e charutos são prejudiciais à saúde igual ao cigarro para desenvolver câncer de pulmão. A terceira é que 10% das pessoas que desenvolveram câncer de pulmão nunca fumaram na vida. E quarta, o câncer de pulmão ele é muito facilmente espalhado pelo corpo, pois o coração ele bombeia diretamente o sangue para o pulmão, assim as células cancerígenas conseguem escapar e achar uma oportunidade para sair mais fácil. A entrevista foi feita com a Bruna Carvalho. Eu dei uma análise e passei os pontos mais importantes para cá, que seria a parte onde ela se sentia muito cansada para fazer coisas do dia a dia, assim. Ela não conseguia lavar uma louça, fazer qualquer coisa. Tosses frequentes e cansaço é um bagulho normal. Assim, em mim foi o cansaço. Eu senti um cansaço muito grande. E aí, depois de ler vários médicos diferentes, eles citaram várias coisas diferentes. O cansaço podia ser uma depressão, o vômito e o cansaço também podia ser um sinal de bulimia. Mas ela fazia todos esses tratamentos e nada dava muito certo. Nada fazia os efeitos colaterais sumirem. E aí depois de insistir para uma médica de fazer um exame mais detalhado, ela conseguiu achar esse câncer no pulmão. E aí ela começou a fazer quimioterapia bucal para reduzi-lo e exterminá-lo. E tomando 2 vezes medicamento por dia, todo dia. Assim em 2020 ainda. Hoje em dia ela consegue normalmente fazer as coisas que ela queria e sem efeitos colaterais quase nenhum. E chegamos ao fim. Esse trabalho foi pesquisado e roteirizado por mim, Adriele Queiroz, Brian Morim, Letícia Barros e Rian Anastácio. Foi isso, um beijo e até um próximo trabalho.